Fala pessoal, Danilo Pilon aqui falando, fundador e consultor da Eleven Sales, empresa para auxiliar outras empresas em processo de expansão. Hoje junto com o Hub Salvador, colocando aulas aqui de como estruturar um bom processo comercial e ajudar vocês a venderem mais nas suas startups. Hoje o assunto é bem interessante para todo mundo, não só para quem está trabalhando na área comercial, mas para quem quer ter uma relação melhor no seu trabalho, com as suas pessoas, até na sua vida pessoal, que são táticas de negociação. Dentro do processo comercial e dentro da nossa vida, a gente está sempre negociando. A gente está, uma pessoa quer uma coisa, outra quer outra, e a gente tem que sempre chegar num senso comum. No comercial, obviamente, isso é mais evidenciado porque os números ali, as solicitações, elas são mais palpáveis. E a gente vai dizer para vocês algumas táticas, dicas e processos de como fazer isso de uma forma que você consiga ter mais eficiência na sua negociação. Começando por dar algumas dicas gerais aqui para vocês, tá, pessoal? Eu gosto de citar alguns erros quando eu vejo o pessoal fazendo negociação, que acaba nem sendo uma negociação, né? Um dos erros muito clássicos que a gente tem é o erro, por exemplo, de você oferecer alguma coisa para o cliente sem necessariamente ele pedir ou precisar. Porque a gente está um pouquinho inseguro, porque a gente acha que nosso preço está caro demais, ou porque a gente acha que a gente tem que oferecer tudo para o cliente para ele tomar essa decisão. E a gente acaba, por exemplo, oferecendo desconto junto com o preço. Então, cara, meu preço é R$1.000 por mês. Só que eu consigo fazer por 800 para você. Você já deu 20% de desconto para a pessoa sem ela nem pedir. E isso é uma carta na sua manga. Você pode usar ela para várias coisas. Então, uma dica interessante aqui da negociação é não dar nada para o cliente, a não ser que ele peça, porque você pode usar isso como negociação também. Então, meu preço é R$1.000. Espero o cliente ver o que ele vai falar, tá bom? Essa é uma das coisas mais importantes para vocês não perderem as suas possíveis vantagens numa negociação, tá? Outra dica interessante para vocês entenderem aqui na negociação é que usar negociação é sempre isso, negociação, é uma troca, não é você fornecendo sempre. Então, se o cliente diz para você, Danilo, eu quero X% de desconto, aí você vai lá e dá. Danilo, eu quero que você consiga o prazo disso até semana que vem, você vai lá e dá. Danilo, eu quero que você, e você vai dando as coisas para ele. Isso não é negociar, isso é dar para o cliente. Você está dando nada em troca, né? Então a gente tem que usar a negociação sempre como uma troca. O cliente pede isso, eu peço outra coisa. Não necessariamente eu vou precisar pedir para ele, por exemplo, pagar mais para mim. Eu vou simplesmente pedir coisas que façam sentido para mim. Uma das coisas que é bem relevante em negociação, pessoal, é que as pessoas elas dão importâncias diferentes para algumas coisas. Então, por exemplo, o preço para o cliente pode ser uma coisa muito importante e para você talvez não tanto. Talvez um desconto de 10% para você não seja tão importante. Só que o prazo para ele fechar essa proposta, para ele pode não ser tão importante e para você pode ser muito. Então, eu preciso que esse cliente feche essa proposta rápido, em uma semana. O que eu consigo fazer? Trocar uma coisa que não é tão importante para mim, mas é para ele, por uma coisa que é muito importante para mim, mas não tanto para ele. Ou seja, consigo te dar 10%, mas só até o final dessa semana. Estou trocando preço por tempo, por exemplo. Isso é uma barganha de negociação comercial, ok? Então, sempre usar a negociação como uma troca. Isso é importante para vocês fazerem em qualquer situação que vocês forem trabalhar com isso. Outro ponto que vocês já podem colocar em prática aí é se o cliente fizer uma solicitação para você, validar se isso é a condição final para o fechamento de negócio. Porque, por exemplo, o cliente fala, cara, eu quero um desconto. Quero um desconto aí de 10%. Você vai lá e consegue esse desconto de 10%. Ah, agora eu quero um desconto de 20%. Então a gente fica ali correndo atrás do próprio rabo, né? E o cliente vai fazendo solicitações, a gente vai tentando atender essa solicitação dele, e isso nunca gera fechamento de negócio. Então, verificar. Se você precisa de 10% para fechamento de negócio, ok. Se eu conseguir esse desconto para você, o negócio está fechado? Está fechado. Ah, não, não é bem assim. Então, verifica se com esses 10% você consegue fechar o negócio e, se conseguir, eu vou atrás para verificar se eu consigo para você. Porque aí a gente tem uma troca. Qual que é a troca aqui nesse momento? E pode perceber que é uma troca, sim. A troca é preço por compromisso. Você está trocando o teu desconto por um compromisso que, se você conseguir esse desconto, vocês vão fechar negócio. Então, está sendo uma troca, mesmo que ele não esteja te dando nada. Ele está te dando um compromisso, ok? E perguntar para o cliente o que ele precisa antes de fornecer algo. Então, por exemplo, o cliente vai para você e fala, Danilo, eu quero que você faça um preço melhor para mim. Você pode devolver para ele. O que é um preço melhor para você? Ah, não, quero que você faça o melhor preço.
Aí você fala para ele, olha, mas se eu chegar aqui para você, por exemplo, com uma proposta de 15% de desconto, e você disser para mim que não consegue fechar do mesmo jeito, aí a gente vai ficar no impasse igual. Então é melhor que você me diga qual que é o valor que você precisa para fechar e eu tento conseguir esse valor. Porque senão eu vou ter que ficar tentando aqui chegar no melhor preço, eu não sei qual que é esse preço para vocês. Ou seja, o que você precisa para fechar esse negócio? Ah, eu preciso de um prazo melhor. Qual é esse prazo? Eu preciso de um preço melhor. Qual é esse preço? E aí sim a gente começa a negociar com ele. Ok? Então isso já começa com algumas dicas aí para vocês, pessoal. Agora a gente vai falar algumas coisas sobre processos específicos. Não é exatamente uma negociação, mas faz parte da negociação. São contornos de objeção. Quando o cliente diz, por exemplo, que está caro, que não serve para ele, que ele acha que não é o momento de fazer isso, tá? E a gente tem algumas táticas para contornar possíveis objeções. Uma que eu gosto bastante é a tática 1. São 3 que eu vou passar para vocês. Amortecer, isolar, contornar e validar. O que é amortecer? É não discordar do cliente. Tá caro. Não tá caro. Não tá caro. Onde você viu que tá caro? Isso aí vai gerar um embate, né? Você pode falar para ele em um outro formato. Realmente, nesses momentos de crise, o pessoal está tentando otimizar budget de qualquer forma. Eu não disse que está caro, eu simplesmente disse que entendo o lado dele. Amorteci a objeção. Agora, eu vou isolar e perguntar para ele. A única coisa que está impedindo você de fechar esse negócio é o preço? Ou seja, eu estou colocando aqui o quê? Validando se conseguimos chegar em um acordo sobre preço, a gente consegue fechar negócio? É basicamente isso que eu estou fazendo. Isolando a objeção. Agora eu vou tentar contornar a objeção. E se eu conseguir X coisa para você, ajuda a fechar? Ou, de novo usando aquela tática lá, o que você precisaria para fechar esse negócio com relação a preço então? Ou, se não for preço, se for alguma outra coisa, a gente pode usar inclusive um case. Disse que não é prioridade, por exemplo, fala, inclusive, amorteço, realmente nesse momento a gente tem que priorizar ao máximo nossas ações, porque o nosso tempo é escasso. A única coisa que está dando problema para você seguir com esse projeto, essa prioridade, esse tempo, é isso mesmo, e aí eu coloco um case. Inclusive tem outro cliente meu, que ele estava nesse mesmo embate que você está aí, com relação à prioridade, só que a gente, junto com ele, conseguiu fazer tal e tal coisa, de uma forma mais light, e ele conseguiu encaixar isso no cronograma dele. Você acha que isso funciona para você também? Então, eu tentei contornar a objeção, e aí eu validei no final. Funciona isso para você? Com isso a gente consegue fechar? O que você acha? Então essa é a tática número 1. Tática 2. Algo mudou? Isso é muito comum da gente fazer quando o cliente nega uma proposta nossa. Danilo, não vou fechar negócio. E aí, o que eu faço? Eu pego as informações que eu coletei lá atrás, então eu não consigo fazer isso sem coletar informação, e eu falo o seguinte para ele. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tinha conversado comigo lá atrás, na nossa primeira conversa, que hoje você está tendo uma perda financeira por conta daqueles problemas que você comentou comigo, de 30% ao mês, e que se você continuasse com essas perdas, você com certeza tem um problema grande no final do ano com relação à sustentabilidade do seu negócio. Isso mudou? Você conseguiu resolver isso de alguma outra forma ou deixou de ser prioridade para você? Então o que eu fiz aqui? Eu usei as informações para perguntar para ele, cara, calma aí. Você disse que isso ia ser uma coisa importante para você. Não é mais? Por quê? Você resolveu ou não vai resolver? E aí eu coloco o cliente na realidade e também tento entender se realmente alguma coisa mudou. Por fim, a gente tem a terceira tática, que é simplesmente, não diria ignorar, mas relevar a informação do cliente se ela não for tão importante assim. Às vezes o cliente está lá na interação com a gente, ele fala alguma informação. Pô, mas essa funcionalidade sua achei que seria de tal forma e não é. Aí você simplesmente segue o fluxo. Realmente, né? Mas tem outras coisas aqui para mostrar para você. Então a gente, se não for muito importante, a gente não precisa ficar se explicando demais, a não ser que seja algo realmente que faz muito sentido para o fechamento do negócio. Mas não precisamos tentar contornar toda a objeção. Algumas delas a gente pode simplesmente seguir o caminho, falar, pô, realmente isso aqui não funciona, mas fica tranquilo que tem outras coisas aqui que vão suprir. E segue o fluxo, tá? Outro ponto comum aqui para a gente trabalhar com objeções é criar uma matriz, para entender e não ser pego de calça curta quando o cliente jogar uma objeção. Essa matriz, como que ela funciona? Frases comuns para o cliente quando ele está jogando uma objeção. Colocar essas frases numa matriz e dizer o que essas frases representam com relação à objeção. Então você pode colocar, por exemplo, 5 frases para preço, 5 frases para tempo, 5 frases para prioridade, para você olhar e falar, assim que ele falar essa frase eu já sei que é preço, por exemplo. E depois, do outro lado,
a melhor forma de contornar de acordo com essas frases. Aí você vai conseguir ter um fluxo mais suave quando a pessoa te jogar uma objeção, que geralmente é um momento mais tenso para o vendedor, né? Tem muito vendedor que trava. Isso ajuda você a não travar. Aí outras coisas, tá, pessoal? Negociação que eu não consigo resolver a solicitação do cliente. Como que eu faço isso? Aí eu vou ter que fazer o seguinte. Eu posso usar aquela famosa tática de relevar, né? Não dar importância para aquele assunto, mas tem alguns que não vai ter como. Então é bom eu tentar entender. Essa objeção que você jogou para mim, ou esse entrave na negociação, é realmente importante? Tá? Vale a pena a gente focar nesse ponto ou não? Se vale a pena a gente focar nesse ponto, aí eu realmente eu não vou conseguir resolver, mas eu consigo ter outras coisas aqui. Aí eu consigo barganhar com ele, tá? Mas é importante a gente ver a importância desse ponto específico, que às vezes não é tão importante assim, a gente consegue realmente relevar. Mas em outras, infelizmente, a gente vai ter que tratar esse ponto mesmo, tá? Então, usar a tática de contorno de objeção, validar a importância da solicitação com o cliente e usar case que favoreça seu ponto de vista. Cara, olha, outro cliente também teve essa mesma solicitação. Queria que o nosso produto tivesse essa funcionalidade, mas depois dele ver essa outra e outra funcionalidade aqui, ele entendeu que a gente conseguiria fazer as coisas de outra forma. Funciona para você também? Então, eu não consegui resolver o que ele queria, mas eu dei um outro ponto de vista para ver se a gente consegue seguir com a negociação mesmo assim. E por fim, barganhar com outra melhoria que esteja na sua alçada. Não consigo te dar 15% de desconto, mas eu consigo fazer com que o teu projeto seja prioridade e a gente comece ele mais rápido do que os outros. Funciona para você? Se funcionar, a gente tem aqui alguns ganhos também, né? Possível que o cliente releve essa solicitação que ele fez por conta de outra barganha que você colocou ali na mesa. E aí tem as solicitações do cliente que eu consigo resolver. E aí é muito comum que a gente também não trate da forma correta, que é não dar devida importância. Cliente pergunta pra gente, Danilo, cara, eu preciso de 10% de desconto para fechar. Eu sei que eu consigo dar esses 10% de desconto para ele, só que eu vou usar isso como barganha. O que eu vou fazer? Cara, olha, não tenho certeza se eu consigo, é complicado aqui essa parte de descontos, eu vou precisar conversar com o meu diretor financeiro. Se eu conseguir esses 10% de desconto para você, cara, você consegue tal outra coisa aqui? Eu geralmente gosto de usar tempo. Você consegue fechar o contrato hoje? Você consegue me dar aprovação dessa proposta hoje? Então eu estou valorizando esse benefício que eu sei que eu posso dar para ele, tá? E às vezes até é padrão, mas você valoriza isso. Danilo, cara, eu precisaria que você incluísse aqui a implementação já para a semana que vem desse serviço. Então, geralmente nossos prazos são de 3 semanas, mas posso tentar ver se eu consigo aqui com o pessoal. Se eu conseguir isso para você, a gente consegue já fechar e começar na semana que vem? Então a gente está usando uma valorização de coisas que eu consigo fazer com o cliente aqui, tá bom? Então, basicamente, usar uma barganha e valorizar essa interação que você vai ter com o cliente. Por fim, também aqui, pessoal, validar se isso vai garantir o fechamento do negócio. Cara, você me pediu 10%. Se a gente conseguir esses 10%, o negócio está fechado? Está fechado. Então tá ótimo, eu vou lá tentar conseguir algo que talvez eu até já tenha, né? Mas eu valorizo isso, uso como barganha e valido se é isso que é necessário para fechar negócio, ok? Então, basicamente aqui, pessoal, são esses os fluxos que a gente pode utilizar para negociar com o cliente e também utilizar em outras formas de negociação na nossa própria vida, né? Quando uma pessoa pede alguma coisa para a gente, verificar se, em qualquer ponto do seu trabalho, se isso ajuda a resolver os problemas que existem no geral, e também usar como barganha para alguma outra coisa. Cara, consigo fazer isso, mas pô, lembra daquela solicitação que eu fiz para você na semana passada? Consegue dar prioridade para ela também? Ou seja, negociação é essa troca que a gente faz constantemente. Beleza, pessoal? Boas negociações para vocês, tomara que tenha ajudado aí. Até mais.